Charles Darwin, o explorador da evolução. Bem-vindos ao nosso documentário sobre Charles Darwin, um dos cientistas mais influentes da história. Nesta jornada, vamos explorar sua vida, suas descobertas e seu impacto duradouro na compreensão da evolução. Esse é uma nova ideia de um novo quadro aqui do canal, onde eu trago a biografia de grandes nomes da ciência, especificamente da biologia. Então, se você não for inscrito, já se inscreve no canal e deixa seu like para que você não fique de fora desse novo projeto, para que você conheça mais o mundo no qual você vive. Então já se inscreve no canal se não for inscrito e já deixa seu like logo agora, pois assim você vai estar me ajudando muito. O início de uma jornada. Charles Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809 na Inglaterra. Desde jovem, ele tinha uma conexão profunda com a natureza, passando horas explorando os campos e estudando os animais. Darwin chegou a montar uma pequena coleção de besouros. Ele gostava de observar e de desbravar o mundo natural. Junto com seu irmão, Charles montou um pequeno laboratório de química onde passava a maior parte do tempo imerso em seu mundo. Uma grande perda abalou Darwin logo na infância. Aos 8 anos, sua mãe faleceu. Essa perda tão grande, sem dúvida, afetou sua vida. Sua família exercia uma pressão para que Darwin se tornasse médico. O mesmo acatou e foi estudar medicina na Universidade de Edimburgo. Porém, Darwin já notava que não estava em seu ambiente. Aquilo não era o que o jovem queria. Darwin ficou traumatizado ao acompanhar cirurgias. Na época, era usado anestesias que não aliviavam muito a dor, fazendo os pacientes berrarem de dor. Esse foi um fator primordial para que Charles optasse por desistir do curso. Após abandonar o curso de medicina, Darwin foi enviado pelo seu pai para a Universidade de Cambridge para cursar bacharelado em artes e se tornar clérigo na igreja anglicana. E foi nesse momento que ele conheceu John Steve Hallstone, um naturalista dedicado à botânica. Nesta época, era comum as forças políticas da Inglaterra enviarem barcos pelo mundo, a fim de desbravar, mapear e registrar tudo o que fosse possível. O mundo ainda era uma grande interrogação. Uma expedição estava sendo montada, e o capitão da embarcação estava buscando tripulantes para essa grande aventura. John Steve Hallstone, amigo no qual Darwin conheceu no tempo de curso de arte, o indicou para essa viagem. Mesmo cauteloso, Darwin aceitou, pois amava o mundo natural. Desde cedo já tinha um ar de naturalista. Essas viagens eram tensas, pois desbravar os mares era uma missão arriscada. Essas missões duravam anos, era algo para homens com coragem e convicção. Em 1831, Darwin embarcou no HMS Beagle como naturalista. Essa viagem se tornaria um marco em sua vida, expondo-a a uma diversidade de paisagens, fauna e flora que o desafiaram a repensar tudo que Darwin acreditava. Essa viagem foi tensa, difícil e desafiadora. Durou cerca de 5 anos. Em 5 anos, a expedição explorou praticamente toda a costa da América do Sul, da Bahia ao arquipélago de Galápagos no Equador, com paradas no Uruguai, Argentina, Chile e Peru. O retorno ao Reino Unido foi feito pela Austrália, seguindo pelo Oceano Índico e África do Sul. Nesta viagem, Darwin coletou e observou diversas formas de vida ao redor do mundo, compreendendo melhor as mudanças ocorridas nas espécies. Ele também coletou fósseis e fez observações geológicas que o permitiram observar a suposta evolução que as espécies teriam sofrido no decorrer do tempo. Um dos pontos importantes dessa viagem foi a parada em Galápagos. Darwin percebeu que em cada ilha possuía um grupo de pássaros endêmicos e que, provavelmente, essa especificidade apresentava relação com a característica do meio onde eles viviam. Tal análise foi importante para entender o processo de seleção natural por ele proposto posteriormente. No Brasil, Darwin desembarcou na Baía de Todos os Santos, em Salvador, na Bahia. Além de Bahia, Darwin também passou pelo Rio de Janeiro. Charles ficou indignado com a condição humana no Brasil, pois o mesmo era contra o sistema de escravidão, que ainda vingava no nosso país. Mas ele ficou maravilhado com a beleza e diversidade natural aqui do Brasil.
Antes de continuarmos esse vídeo, é muito importante que você se inscreva no canal se você não for inscrito e deixa seu like, pois assim você vai estar me ajudando muito, você vai estar ajudando esse vídeo a chegar a mais pessoas. Aproveita também e comenta o que você está achando do vídeo, comenta se você tem alguma curiosidade do Darwin que possa compartilhar com as outras pessoas, pois assim você faz parte dessa comunidade, assim você vai estar ajudando outras pessoas e me ajudando também. Então se inscreve no canal se não for inscrito, deixa seu like e comenta o que está achando. A teoria da evolução. O conhecimento vem evoluindo desde muito cedo. Antigamente, acreditava-se que os astros giravam em torno da Terra e que tudo fluía de acordo com as verdades humanas. Para mudar esse pensamento, intelectuais marcaram seu nome na história, questionando aquele conhecimento que era imposto. A partir de então, descobrimos que os astros não giram em torno de nós e que nós fazemos parte de uma dança muito maior. O conhecimento científico tirou o ser humano do centro do universo e Darwin foi um dos que ajudou a compreender isso de maneira mais técnica. Em sua viagem, foi em Galápagos que Darwin passou a formular diversas perguntas a respeito da formação de novas espécies. Foi em Galápagos que Charles viu a importância do isolamento para a formação de novas espécies, pois esse conjunto de ilhas, que era separado pelo mar, mostrava uma variedade um tanto peculiar de animais que, em tese, pareciam iguais. Após sua viagem, Darwin se empenhou em estudar e interpretar as provas que coletou. Passou anos tentando assimilar uma ideia que brotava em sua mente, de que todos os seres vivos poderiam ter uma origem comum, um ancestral comum. Em 1859, ele publicou A Origem das Espécies, apresentando uma teoria da evolução por seleção natural. A teoria de Darwin propõe que as espécies mudam ao longo do tempo por meio de seleção natural. Aqueles indivíduos com características vantajosas para a sobrevivência e reprodução têm mais chance de deixar descendentes, levando às mudanças na população ao longo das gerações. Fatores como cor da pelagem em um determinado local pode ser útil para a camuflagem, fazendo a espécie sobreviver e chegar na fase reprodutiva. Em Galápagos, Darwin observou pássaros com formato de bico diferentes, mas logo chegou à conclusão que eram todos tentilhões e que o tipo de alimento disponível na ilha moldava a forma do bico desses pássaros. Com o passar de milhares de anos, essas espécies acabam se tornando tão diferentes que não conseguem se reproduzir entre si, formando assim uma nova espécie. Para a teoria da evolução por seleção natural, os seres vivos, animais e plantas, são todos descendentes de um ancestral em comum, e as diversas espécies surgem por lento e gradual acúmulo de diferenças. Quando essas são favoráveis à sobrevivência e reprodução dos seres, tendem a continuar nas gerações seguintes, visto que os seres com essas características adaptativas deixam mais descendentes. Impacto e legado. A teoria da evolução de Darwin causou um impacto profundo em diversos campos do conhecimento. Sua influência se estendeu para além da biologia, moldando nossa compreensão da vida e do mundo natural. A compreensão da evolução deu origem a avanços científicos como a descoberta dos genes e o desenvolvimento de terapias médicas. Além disso, nos ajudou a entender nossa própria história como espécie e a relação com os demais seres vivos. O que fez Darwin com sua teoria da evolução foi destronar o homem como o rei da criação, situando-se ao longo da cadeia evolutiva comum a todos os seres vivos. Esta era uma ideia que feria um outro aspecto do narcisismo humano, como lembraria Freud depois. Copérnico representou o primeiro golpe no narcisismo humano ao descolar a Terra do centro do universo, enquanto Darwin representou o segundo, e ele mesmo, Freud, o terceiro, mostrando que um homem não era senhor absoluto de sua mente, além do que contrariava fortes ideias dominantes assentadas no relato bíblico da criação tal como estava escrito. Darwin nunca quis pôr em xeque a ideia de um criador, pois o mesmo disse, abre aspas, não vejo nenhuma razão para que as opiniões expostas nesse volume firam o pensamento religioso de quem quer que seja. Porém, a igreja o denota como um inimigo, pois a ideia de que Deus havia criado um ser humano à sua imagem de maneira espontânea
foi por água abaixo após a sua teoria. Reflexões finais. Ao olhar para o legado de Charles Darwin, podemos ver como sua curiosidade, coragem e dedicação à ciência transformaram nossa compreensão do mundo. Sua visão revolucionária continua a inspirar e despertar a sentir-se atraído pela riqueza da vida da Terra. Portanto, podemos entender que Darwin foi um excelente cientista. Ele observou algo que é muito complexo. Ele observou que as espécies surgiram de um ancestral comum. Você tem ideia do quão complexo é chegar nessa conclusão? Mostrando que a ciência não é algo espontâneo. Não surge alguém com uma ideia do nada e aquela ideia se torna verdade. Não. Darwin, por exemplo, demorou muito, desde sua viagem até a publicação do seu livro, foram anos de estudo para chegar naquela conclusão. Então não foi algo espontâneo. A ciência não chega a alguém e diz algo e aquele algo é tido como verdade absoluta. Não. Aquilo precisa ser comprovado, aquilo precisa de argumentos para validar. É uma tese, ela precisa de validação. Não é algo dogmático que você chega e apresenta e aquilo se torna uma verdade absoluta. E a ciência é isso. A ciência são ideias que são comprovadas por um corpo acadêmico. Não é uma verdade absoluta que deve ser respeitada e não pode ser refutada em hipótese alguma. Então quando você vê alguém discordando de Darwin, essa pessoa provavelmente é um completo idiota e não tem nenhum argumento, pois como que vai argumentar contra essa teoria? Tá, me apresente argumentos, me mostre por que ela está errado. Não só, ela está errado porque a Bíblia diz que não foi assim. Calma lá. Você precisa de provas, você precisa comprovar um fato. É assim que a ciência funciona. A ciência, mais uma vez, não surge de maneira espontânea. A ciência é um processo, você precisa comprovar aquilo que você diz. Não é simplesmente jogar no ventilador e aquilo ser dito como verdade universal. Não é assim que a ciência funciona e não é assim que a teoria da evolução funciona. A teoria da evolução foi um processo de observação de muitos anos, que continuou ali com vários cientistas, vários biólogos, e depois foi comprovada geneticamente por Mendel. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre Mendel, uma biografia sobre Mendel, o pai da genética, comenta aqui embaixo. Além do mais, foi um prazer enorme trazer a biografia de Charles Darwin, um dos maiores, se não o maior biólogo de todos os tempos. Se você gostou desse vídeo, é muito importante que você se inscreva no canal. Se você não for inscrito, curta o vídeo, comenta o que achou, comenta sugestões, comenta o que pode melhorar, comenta o que está bom, comenta sobre novos vídeos que você quer ver, comenta se você quer ver vlogs na natureza, comenta se você quer ver biografias específicas, comenta tudo. Aproveite também e compartilha esse vídeo com mais pessoas, pois assim o conhecimento será difundido por toda a sociedade. Então se você quer contribuir para o avanço da civilização, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta. Viu só? Não precisa de muito para você ajudar a humanidade. Então faça isso, pois assim você vai estar me ajudando muito. Eu conto totalmente com seu apoio. Até a próxima. Tchau, tchau.